Olá, tudo bem? Eu sou o professor Rodney e juntamente com a professora Cíntia iremos ministrar as aulas de Direito Penal, parte geral. Na aula de hoje, nós vamos estudar a sanção penal. Ou seja, se o agente praticar um crime e for considerado culpado pelo Poder Judiciário, então ele irá sofrer uma sanção penal. Note-se que a sanção penal é gênero, sendo que a pena e a medida de segurança são espécies deste gênero. Nós aplicamos a pena para o agente que é imputável e aplicamos a medida de segurança para o agente que comete crime e é considerado inimputável. Vamos falar da pena. Lembre-se que, em termos de pena, aqui no Brasil, vige o princípio da humanidade. Portanto, a nossa Constituição Federal proíbe as chamadas penas cruéis. Ela proíbe a prisão perpétua. Ela proíbe as prisões ou as penas que ofendam a dignidade da pessoa humana. Saindo da Constituição e entrando agora no Código Penal, nós temos basicamente três espécies de pena a serem aplicadas ao autor de um crime que for considerado culpado. A primeira pena que o Código Penal prevê é a privativa de liberdade, também chamada pena de prisão. A segunda pena é a restritiva de direito, também chamada de pena alternativa. E a última pena é a pena de multa. Quanto à pena privativa de liberdade, ela será cumprida desde que o agente seja condenado por crime apenado com reclusão ou por crime apenado com detenção. Aquele que é condenado por um crime apenado com reclusão irá cumprir a pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto ou aberto. Aquele que é condenado à pena privativa de liberdade por crime apenado por detenção irá cumprir esta pena no regime semiaberto ou no regime aberto. Note que a diferença entre reclusão e detenção está nos regimes. Enquanto no crime apenado com reclusão você pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado, nos crimes apenados com detenção você não pode iniciar o cumprimento da pena no regime fechado. Você somente poderá iniciar o cumprimento da pena no regime semi-aberto. Uma vez que você tenha que cumprir pena de prisão, esta não será eterna. Por quê? Porque no Brasil existe o que nós chamamos de escalonamento do cumprimento da pena. Em outras palavras, haverá a progressão de regime no cumprimento da pena. Como que é feita esta progressão de regime? Ela é feita do regime mais duro, que é o regime fechado, passando pelo regime semiaberto e indo para o regime aberto. Portanto, a progressão de regime ela é sempre escalonada. Quais são os requisitos básicos para que haja a progressão de regime? Dois requisitos existem, basicamente, para que se progrida de regime. O primeiro requisito é o cumprimento de 1/6 da pena. O agente deve cumprir 1/6 da pena privativa de liberdade em um determinado regime para que possa ter direito à progressão para outro regime menos gravoso. O segundo requisito é o mérito do preso. Aquele que está preso, que é chamado de reeducando, ele deve ter bom comportamento prisional, bom comportamento carcerário, para que ele possa, então,
postular para que ele possa, então, pedir e ter deferido a progressão de regime. Todavia, os crimes hediondos têm regra um pouco diferente da que eu acabei de explicar. A professora Cíntia irá nos esclarecer melhor como é a progressão de regime para aqueles que foram condenados em crimes hediondos. Os crimes hediondos estão previstos na Lei 8.072 de 90, no seu artigo 1º. Este rol é taxativo, porém não exaustivo. Isto significa que a lei pode ampliar o rol dos crimes hediondos. Desde a edição da Lei 11.464 de 2007, é possível a progressão nos crimes hediondos. Desta forma, o condenado que tiver mérito e for primário deverá cumprir 2/5 da pena para poder progredir de regime. Caso este condenado seja reincidente, além do mérito, ele deverá cumprir 3/5 da sua pena. Veja mais informações sobre este assunto no Manual de Legislação Penal Especial e acompanhe também nos links de Legislação Penal Especial. Rodney, é com você. Lembre-se também que o preso não está obrigado a trabalhar. O trabalho na prisão não se trata de uma obrigação, mas de um direito. E para que este condenado que está preso cumpra o trabalho, há a remissão, isto é, um benefício que o ordenamento jurídico outorga para o preso que trabalhe enquanto estiver cumprindo sua pena. Este benefício é a remissão. Pela remissão, por cada 3 dias de trabalho, o preso irá descontar ou abater 1 dia de sua pena. Então, 3 dias de trabalho desconta 1 dia de pena. Isto que é a remissão. Não confundir remissão com detração penal. Detração penal significa que o tempo em que a pessoa esteve presa preventivamente, cautelarmente, será descontado do tempo de prisão definitiva. Por exemplo, imagine que uma determinada pessoa ficou presa preventivamente durante 2 anos. Ao final deste período, ela foi condenada definitivamente a cumprir 12 anos de prisão. Ora, pelo Instituto da Detração Penal, estes 2 anos de prisão preventiva são abatidos dos 12 anos de prisão definitiva. Então, a pessoa terá que cumprir agora apenas e tão somente 10 anos de prisão. Por quê? Os 2 anos que ela esteve presa preventivamente são abatidos da pena total dela. Este raciocínio de abater o tempo de prisão provisória, preventiva, no tempo de prisão definitiva, é chamado de detração penal. Vamos falar agora do segundo tipo de pena que o Código Penal prevê, que são as penas restritivas de direito. Como os senhores podem ver pelas imagens, nós temos hoje uma superpopulação carcerária. E a forma que nós temos de diminuir esta população carcerária é evitar mandar para a prisão quem pode cumprir a sua pena em liberdade. Daí porque criou-se as penas restritivas de direito, para evitar que o agente que pratique crime sem grande perigo social seja jogado atrás das grades. Quais são os requisitos para que o agente, o criminoso que vier a ser condenado, seja agraciado com pena restritiva de direitos?